Estourou a disputa na Libra e o Flamengo conseguiu uma liminar para impedir que a Globo pague aos outros membros do bloco os valores referentes aos direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro. A Libra já fez o seu contra-ataque jurídico, né? Está se defendendo para conseguir destravar essa verba. Mas mais importante do que questões jurídicas, a gente precisa entender aqui o impasse. O Flamengo é um dos fundadores da Libra, um bloco que vendeu seus direitos de transmissão para a Globo, no período de 2025 até 2029, e é um bloco composto por outros clubes, além do Flamengo também, Palmeiras, São Paulo, Santos, enfim, são vários os clubes importantes que estão na primeira divisão e que fazem parte deste contrato de transmissão. O que está acontecendo? O Flamengo entrou na Libra ainda na gestão do antigo presidente Rodolfo Landim e aceitou algumas regras em relação à distribuição do direito de transmissão que são piores do que o contrato que ele tinha antes, né? Até o contrato passado de 2024, o Flamengo tinha ali umas verbas garantidas relacionadas ao pay-per-view. E nesse contrato de 2025 em diante, ele está totalmente exposto à fórmula que os clubes chamam de 40-30-30. Ou seja, de todo o dinheiro do Campeonato Brasileiro, 40% são distribuídos igualmente entre os membros da primeira divisão, 30% são distribuídos de acordo com a posição na tabela e 30% do dinheiro são distribuídos de acordo com a audiência. Nesse vídeo aqui, e nessa briga, o que importa são os 30% da audiência. Como o Flamengo já não tem mais nenhum tipo de benefício em relação a esse valor, ele está tentando rediscutir o Estatuto da Libra, a maneira como o contrato da Globo está sendo interpretado, para que ele tenha ali algum tipo de vantagem, afinal ele é o clube que tem mais torcedores, que gera mais cadastros para o pay-per-view, então ele entende que ele deve ser melhor remunerado por isso. Só para você ter uma ideia do tamanho do problema, essa liminar que o Flamengo conseguiu, ela impede que a Globo faça o pagamento de 77 milhões de reais, que estava programado para ontem, 25 de setembro de 2025. É o segundo pagamento que a Globo faz nesse ano, já estava agendado, mas o argumento do Flamengo para a Justiça é de que se a Globo fizer esse depósito seguindo o critério de distribuição que ele próprio, Flamengo, não concordou, ele vai ser lesado. E a Justiça, numa liminar, né, deu razão ao Flamengo. Agora a Libra está tentando reverter isso juridicamente. Mas o que importa aqui é o seguinte, as consequências para os clubes que não são o Flamengo são consequências muito difíceis. Afinal, os clubes contam com esse dinheiro para fazer os seus pagamentos todos. Esse dinheiro está no orçamento, esse dinheiro estava sendo contado por cada um dos dirigentes. Então, quando o Flamengo consegue essa liminar e faz com que o dinheiro seja depositado sub judice, ou seja, na justiça, os clubes não vão poder receber, ele coloca todos os outros clubes numa posição de pressão e politicamente, comercialmente, até nessa lógica de negociação que está havendo dentro da Libra, assim o Flamengo passa a ter um pouco mais de poder em relação aos outros clubes. Já os outros clubes, eles vêm negando tentativas já desde o começo do ano que o Flamengo faz para rever ali o cálculo de distribuição. Esse é um ponto, aliás, que eu preciso tomar cuidado com as palavras, preciso explicar muito bem para não ficar dúvida e para você entender os argumentos de parte a parte. Então vamos dividir. O que é que diz o Estatuto Social da Libra? Ele tem um trecho em que ele fala assim, 30% vinculado à audiência, calculado de acordo com a porcentagem da audiência de cada clube associado sobre o total dos clubes que estão na Série A, por plataforma de transmissão ou streaming, ponderada pela contribuição de tal plataforma nas receitas de streaming e de transmissão. Esse trecho aqui, o que ele está querendo dizer é o seguinte, no entendimento dos clubes que estão na Libra, a Globo vai fazer o pagamento a cada um dos seus clubes seguindo uma fórmula, e essa fórmula considera as audiências que cada clube tem enquanto mandante e visitante, dividido pela audiência total daquele período. Então, se o Palmeiras, o São Paulo, o Santos deram 15% de audiência dentro do todo, eles vão receber 15% desse dinheiro, que equivale a 30% do valor total. Não se perca nos percentuais. O que o Flamengo está alegando é o seguinte, nesse trecho que eu acabei de ler para você, tem ali ponderada pela contribuição de tal plataforma às receitas de transmissão e streaming. O que isso significa? Quando a Globo compra os direitos de transmissão dos clubes da Libra, ela faz um pacote de 1,3 bilhão de reais, que depois cai para 1 bilhão 170 milhões, quando o Corinthians sai. Mas é um pacote
por todas as plataformas de uma vez. Então ela compra televisão aberta, televisão fechada e o pay-per-view, que a gente pode chamar de streaming também. Essas 3 plataformas estão embutidas num grande pacote com um valor só. O contrato da Globo, ele não tem uma divisão pré-estabelecida para cada uma dessas plataformas. E o que essa cláusula do Estatuto Social está apontando é que deveria haver ali uma predisposição de qual é o peso de cada plataforma dentro do valor global. Então, o entendimento do Flamengo é, se essa divisão por plataforma não foi feita, precisa haver uma nova discussão dos clubes da Libra para eles decidirem exatamente como é que isso vai funcionar. O Flamengo entende que esse trecho do Estatuto Social ele não resolve a questão por si. Precisa haver mais deliberações. E isso vem acontecendo na Libra desde o começo do ano. O Flamengo trocou de presidente na virada de 24 para 25, saiu Rodolfo Landim, entrou Luiz Eduardo Batista, o BAP, e o BAP contratou um executivo já bastante conhecido no mercado esportivo, chamado Marcelo Campos Pinto, foi executivo da Globo, inclusive, durante muitos anos. O Marcelo Campos Pinto passa a representar o Flamengo nas reuniões da Libra e lá por fevereiro ele é apontado, em abril é quando pela primeira vez o Flamengo coloca na pauta do bloco que ele quer rediscutir, ele quer tratar aquela questão que para ele ainda não foi endereçada. Numa tentativa de conciliar os interesses, o executivo por parte da Libra, que trata dessa questão, é o publicitário Silvio Matos. O Silvio Matos começa a trabalhar em cenários. Olha, e se fosse o cenário 1, e se fosse o cenário 4, o cenário 6? Eu digo esses números porque existem 6 cenários propostos por esse executivo da Libra. O Flamengo se posiciona como alguém que está disposto a fazer um acordo, né, a entrar num termo que não é aquele que ele julga ideal, mas que fica no meio do caminho. Só que os outros clubes todos, eles não querem papo. Eles querem simplesmente que o dinheiro seja distribuído como está previsto no Estatuto Social, ou seja, cada clube vai receber o percentual dentro das suas audiências comparado ao total, e acabou. E é aí que o impasse começa, e de abril, maio, junho, as conversas elas foram se arrastando com a diretoria do Flamengo, conversando com os outros clubes individualmente, tentando convencê-los do seu ponto, mas sem ter muito sucesso. Então, o que a diretoria do Flamengo faz? Ela chega com uma proposta que é de divisão dessa parte de audiência de acordo com a quantidade de cadastros no pay-per-view. Então, se o Flamengo tiver 30% dos cadastros no Premier, o pay-per-view da Globo, ele vai receber 30% do dinheiro. O Flamengo coloca isso na pauta, leva à votação e numa reunião em 28 de agosto deste ano, ou seja, faz cerca de um mês, os clubes da Libra todos se posicionam contra, exceto o Volta Redonda, que vota a favor do Flamengo, e o Paysandu, que se abstém. Mas são 2 clubes que não disputam sequer a primeira divisão, então eles não estão envolvidos nas consequências dessa decisão. Como o Flamengo não conseguiu convencer a Libra a mexer no cálculo de dentro para fora, ele faz esse movimento de fora para dentro, entre aspas, quando ele vai à justiça, alega que vai ser lesado por essa distribuição com um critério que ele não concorda, e aí a justiça dá razão a ele, pelo menos com uma liminar, e impede que o dinheiro chegue nos clubes. A treta basicamente é essa. O que vai acontecer daqui em diante? Não dá para saber. Os clubes da Libra eles vão ceder ao Flamengo e vão entrar num cenário intermediário, eles vão passar um pouco mais da receita que eles teriam direito ao Flamengo. No entendimento dos clubes da Libra, ninguém está afim. Só que o Palmeiras ele tem uma condição financeira mais confortável e pode esperar pelo dinheiro da televisão para cair. O Vitória não. O Vitória é um clube que está inclusive ameaçado de rebaixamento no Campeonato Brasileiro e receber essa verba agora é muito importante para que ele consiga funcionar. É uma espécie de um assédio, no sentido não tão pejorativo da palavra, que o Flamengo faz, especialmente esses clubes que não têm caixa e que vão ficar mais desesperados e mais expostos nessa negociação. Por parte do Flamengo, agora a gente vai descobrir até que ponto ele está disposto a ceder, se é que ele está disposto a ceder. O fato é que a Libra rachou, se havia ali uma tentativa, uma esperança de que pudesse haver uma união entre Libra e LFU para fazer uma liga, né, para organizar o Campeonato Brasileiro, um episódio como esse joga um balde de água fria, e a gente vai ter que aguardar os próximos episódios dessa novela, que já se arrasta por vários anos, mas que agora chegou a um dos capítulos mais tensos, pelo menos no âmbito da Libra. Muito bem, eu sou o Rodrigo Capello e toda semana estou aqui para tentar te ajudar a entender os bastidores do futebol, casos complicados como esse.
Não esquece de assinar a coluna, assinar o jornal por meio da coluna, porque eu ganho aqui uma estrelinha do professor. E também, se você estiver assistindo em outra plataforma, não esquece de se inscrever, ativar sininho, curtir, compartilhar para os seus amigos e inimigos, tanto faz. Tchau!